Bem-vindos a mais um episódio do canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor, roteirista e adoro as lendas e folclores do Brasil. Se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu adoro falar sobre mitos, lendas, histórias e folclores no geral. E nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card, eu falei sobre a Titanoboa, a maior cobra que já existiu na face da Terra. E ela viveu nas florestas amazônicas, então com certeza muitos habitantes dessa floresta podem ter se inspirado nas ossadas que foram encontradas para criar as lendas da mitologia indígena como conhecemos hoje. Então, como exemplos de cobras gigantescas que podem ter sido inspiradas pela Titanoboa, nós temos a Boiúna, M'Boituí e o Boitatá. É isso aí, o Boitatá. Você conhece a lenda dessa criatura fantástica e assustadora das florestas do Brasil? Se não conhece, vai conhecer agora! O Boitatá é, pra mim, a criatura mais fascinante e legal do folclore brasileiro. E já começa pelo nome. No idioma tupi, falado por muitas etnias aqui no Brasil muito antes dos portugueses chegarem da Europa, a palavra boi significa cobra e a palavra tatá significa fogo. Então concluímos que por esse nome, Boitatá significaria algo como cobra de fogo ou fogo em formato de cobra, alguma coisa assim. E como você vai ver nesse vídeo, é exatamente o que o Boitatá é, uma grande cobra de fogo. Só que não apenas uma cobra de fogo. Lembra que no vídeo da Titanoboa eu referia ao tamanho dela, que chegava a atingir incríveis 14 ou 15 metros de comprimento? E que os seus ossos gigantescos encontrados por alguns indígenas podem ter inspirado as lendas do folclore, inclusive do Boitatá? Então, o Boitatá é uma cobra de fogo de tamanho colossal. É isso mesmo, ele é descrito na maioria das lendas como sendo uma serpente de proporções gigantescas. E com certeza ainda maior do que a Titanoboa, com a pele, o couro, as escamas cobertas de pupilas e olhos e o corpo todo coberto de chamas avermelhadas. Além disso, essa fantástica criatura, essa verdadeira entidade, também é capaz de soltar fogo pela boca. Olhando essa descrição e essas ilustrações que acabaram de aparecer, você pode pensar que esse monstro demoníaco de fogo só pode ter surgido das profundezas do inferno, né? Mas não. O Boitatá não faz mal a quem não mereça. Na verdade, ele tem essa aparência aterradora, assustadora, unicamente para assustar quem quer que faça queimadas na floresta, ou seja, quem queime as árvores sem motivo algum aparente. Além disso, ele usa o seu sopro de fogo também com essa mesma finalidade de afastar, afugentar ou matar pessoas que queimem as florestas. Então, de certa forma, nós podemos considerar o Boitatá como sendo algo como o protetor das florestas, assim como várias outras criaturas folclóricas o são. Se bem que é meio estranho pensar que uma criatura feita de fogo e que cospe fogo é quem protege a floresta das queimadas. Mas no caso do Boitatá, só pode ser um fogo mágico que não queima árvores, nem folhas, nem a floresta no geral. Só queima pessoas. Essa é uma entidade mítica indígena, cuja lenda remonta a mais de centenas de anos. Então, como você pode imaginar, é muito difícil saber a sua origem exata, a origem dessa lenda, como surgiu. A mais conhecida origem dessa lenda do Boitatá é que ele já era uma cobra gigantesca que vivia numa caverna, no meio de uma floresta. Certa vez, durante a noite, essa cobra gigante, aproveitando-se da sua capacidade de enxergar no escuro, saiu pela floresta em busca de saciar a sua fome. Então ela partiu serpenteando seu corpo gigante por entre as árvores, devorando diversos tipos de animais. Tudo que via pela frente.
Grandes, pequenos, emplumados, com pelo, não importava, a quantidade foi absurda. Porém, essa cobra não devorava o animal inteiro, ela só comia as partes de que mais gostava, que mais saboreava, os olhos. E então, depois de devorar tantos olhos assim de tantos animais diferentes, eles começaram a brotar da sua pele e emitir uma fraca luz, assim como a luz dos olhos dos animais noturnos que vemos. Se você iluminar os olhos de um felino ou de um jacaré com uma lanterna durante a noite, vai ver que ele emite um fraco brilho. Então agora imagine que dezenas, centenas, milhares desses olhos brilhantes começaram a surgir por todo o corpo dessa cobra, os olhos dos animais devorados por ela. E essa luz foi ficando tão forte que o próprio corpo inteiro da serpente se tornou fogo. Agora, imagina estar perto de uma floresta durante a noite e perceber um par de olhos olhando para você. De repente, outro par de olhos bem próximos desse primeiro se acende no meio da escuridão da floresta e também começa a olhar para você. E de repente, outro par de olhos se acende. E outro, muitos. A luz desses olhos é tão forte que você agora consegue enxergar o que estava escondido no meio das árvores. Uma serpente gigantesca. O seu corpo vira chamas vivas. Ela se ergue e fica mais alta do que as árvores ao redor. De repente, essa serpente olha para você, abre sua boca gigantesca e você só tem tempo de ver aquela luz incandescente surgindo de dentro da garganta desse monstro e sentir o calor tomando conta de todo o seu corpo. O fogo consome suas roupas, seu cabelo, sua pele, então já era. Pensando bem, essa história tá me lembrando alguma coisa. Réptil gigante que mora em cavernas e que cospe fogo? Isso mesmo. Dragão. A descrição do boitatá, se você pensar bem, é até que bastante parecida com a descrição de um dragão. Os dragões são répteis, assim como as cobras. Eles moram em cavernas, assim como o boitatá morava. Eles são gigantescos, assim como essa serpente gigante folclórica é. E, por fim, eles cospem fogo. Aí você pode até pensar, ah, mas os dragões não são cobras, eles são lagartos gigantes. Errado. Bem, em partes. Os dragões orientais nas culturas chinesa, coreana e japonesa são cobras gigantes. Bem, eles têm mãos e pés, mas eles estão muito mais para cobras do que para lagartos. Então, segundo esse pensamento, será que a gente pode considerar o boitatá, essa criatura fantástica, mítica do folclore brasileiro, como sendo o dragão do Brasil? Talvez sim, talvez não. A lenda do boitatá é de origem indígena, como eu já disse, e remete a muitos e muitos séculos atrás, bem antes dos portugueses europeus desembarcarem aqui nas terras do Brasil. E a lenda dos dragões, como a gente conhece bem, está presente só na Europa e também na Ásia, como eu já falei, mas esses lagartos gigantes só na Europa mesmo. E a gente tem que entender que os povos do Brasil e os povos europeus e orientais são muito diferentes. Eles possuem culturas diferentes, histórias e crenças diferentes. Então essas duas lendas tiveram origens bem distintas e talvez seja um pouco de forçação considerar o boitatá como sendo um dragão, como a gente conhece das lendas europeias e orientais. Ainda assim, tem muita gente que considera o boitatá como sendo o dragão das terras brasileiras. Mas e você? Também considera o boitatá como sendo um dragão? Bom, se você achar que não se preocupa. Tem uma outra criatura muito interessante do folclore brasileiro que essa sim foi inspirada diretamente nas lendas dos dragões europeus. E essa criatura é a Cuca. Mas eu vou falar dela em outro vídeo posterior. E aí, que outras lendas, mitos e histórias assombrosas você quer ver aqui no canal? Deixa aqui escrito nos comentários, quem sabe eu faça um vídeo sobre isso. É muito interessante quando os inscritos do canal sugerem os temas. Eu adoro falar sobre o que vocês gostam.
Então, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você está gostando dos conteúdos e para ver muitos outros conteúdos parecidos com esse aqui no futuro, tudo bem? Muito obrigado por ter ficado até aqui e vejo você no próximo vídeo.